alguém lembra aqui que Deus não falou na noite de hoje? Aí, olha. Primeiro eu quero estar pedindo desculpa pelo pastor, que enganou a igreja terça-feira, falou que estava um pregador hoje, né? Mas amém. Vamos, não foi combinado, tá? Com a minha esposa, então não vou segurar o microfone, senão não vai parar na frente da boca, porque senão eu estou tremendo. Mas eu quero estar lendo com a igreja na noite de hoje, falar um pouquinho de Belsazar, né? De Daniel, e pelejar a Bíblia, as Bíblias, no capítulo 6, uma passagem bem conhecida da igreja. Eu vou arriscar segurar o microfone, caso não reparar na beleza. Daniel, capítulo 6, verso 16. Daniel, povo dos Senhores. Amém? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente servisses, te livrará. Verso 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu servo, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não teve cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele era do seu Deus. Glória a Deus. Vamos, é uma passagem bem conhecida na igreja, bem conhecida dos irmãos, né? Daniel, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, né? Deus já começa a trabalhar na vida de Daniel logo quando ele foi, né, trazido, né, juntamente com os demais, com os filhos de Jerusalém, né, que pela Nabucodonosor havia incumbido de seus exércitos trazerem jovens instruídos, jovens que fizessem parte da nobreza, né, magistrados, sábios. E mais adiante a gente vai ver no verso 4, né, que Daniel fazia parte dessa linhagem, né, que ele fazia parte da nobreza, da realeza, ele era magistrado, ele tinha conhecimento, né, e ali Daniel, juntamente com os demais, começa a se destacar, né. Aonde ele começa a se destacar? Se recusando a participar do banquete do rei, né, a qual o rei mandava os seus manjares, seus vinhos, uma colinha, tá? E ali, né, o soldado, né, preocupado com o que o rei ia achar de Daniel estar negando ali, estar participando dos manjares, do vinho do rei. O Daniel faz uma proposta, né, de ficar 10 dias somente comendo legumes e a base de água, enquanto os demais comeriam os manjares do vinho do rei, e que depois desses 10 dias vissem a diferença. E realmente ali Deus começou a abençoar, porque passando esses 10 dias, né, foi notória a diferença de Daniel e foi notória a diferença de Daniel dos demais, né? Não só Daniel, mas ali com ele também Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E ali Deus já começa a operar, porque Deus já dá ali conhecimento e sabedoria, né, em todas as letras, a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas somente a Daniel Deus deu conhecimento em toda a visão e sonhos. Então
o que eu quero concluir, né, com os irmãos. Daniel, por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Né, os governadores, né, tinham inveja de Daniel. Daniel interpretou sonhos de Nabucodonosor. Daniel foi próspero no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, né, com Nabucodonosor, até a geração do rei Ciro, né, da Pérsia. E ali Daniel é lançado na cova dos leões, né, os governadores do rei, ali manipulando, né, o próprio rei Nabucodonosor, Dário, acabaram fazendo com que o rei Dário assinasse um decreto. Nesse decreto dizia que todos no reino teriam que tratar o rei Dário como se fosse um deus. Durante 30 dias eles teriam que orar e fazer petições somente ao rei Dário. Por quê? Porque eles sabiam, né, porque Daniel era temente ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel, acreditavam que Daniel não iria obedecer esse decreto. E assim foi feito. O rei assinou, né, e ali eles começaram a vigiar Daniel. Não demorou muito para acharem Daniel orando ao Deus de Israel, né, a qual Daniel orava 3 vezes por dia, né, no seu quarto, em frente à janela que era na direção de Jerusalém. Os irmãos sabem porque, né, oravam, Daniel orava em direção a Jerusalém, o que eles fazer. Então, alguns eu creio que sabem, mas eu quero pedir para alguém que abra a Bíblia em Salmo 84. A gente vai ver primeiro porque que Deus, né, começou a agir na vida de Daniel. Enquanto alguém vai ler em Salmo 84, verso 11, eu quero também que alguém já abra a Bíblia, outra pessoa abra a Bíblia em Salmo 122. 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum ao que anda na retidão. Está aí, né, irmãos? Porque o motivo de Deus começar a operar na vida de Daniel. Daniel era um homem temente, era um homem sábio, não se curvava às leis do homem, né? E agora, quem pode ler Salmo 122, verso 6? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém. Por isso, né, irmãos, Daniel orava. Até hoje, né, tem judeus que têm esse costume, né, de orar sentido a Jerusalém. Então, ali Daniel não teve medo, não tinha medo, não teve vergonha. E ali os acusadores, lógico, como é nos dias de hoje, foram correndo levar ao rei Dário. E o rei Dário, quando soube de Daniel, né, que Daniel estava orando ao Deus dele, não ao rei Dário, né, ficou triste, tentou mudar o decreto. Só que a maneira do decreto que o rei Dário fez não tinha volta. Eles já induziram o próprio rei a fazer um decreto que não tivesse volta, sabendo que se, quando o rei soubesse que era Daniel, o rei ia querer desfazer o decreto. Então, meus irmãos, o decreto falava que quem não obedecesse seria jogado na cova dos leões. E assim foi. Né? Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei ficou muito triste. Né? A Bíblia diz ali que ele passou a noite se privando de instrumentos, se privando de alimento, não conseguiu dormir, né? Até chegar de manhã, quando foi correndo lá ao encontro de Daniel. E muito se alegrou quando Daniel saiu da cova. Se a gente for ver no verso 24, né, o rei ordena que todos aqueles que foram induzidos ao fazer esse decreto fossem jogados na cova dos leões. Tanto não só eles, como também seus filhos, suas esposas. Né? Isso aí é o que? A prova de que Deus era com Daniel. De que Deus era com Daniel, que Deus pode ser comigo, pode ser com você. Né? Hoje a gente já viu Deus agindo bastante, falando através de profecia, através de louvor, né? E por que Deus operou na vida de Daniel e não vai operar na minha, não vai operar na vida da igreja? Então, o que
que a gente precisa, irmãos, para Deus poder fazer as mesmas coisas na nossa vida, como fez na vida de Daniel? Um ponto que eu queria destacar de Daniel: comprometimento. Hoje é muito fácil a gente ver irmãos mal comprometidos na casa de Deus, mal comprometidos na obra, mal comprometidos aqueles que fazem parte de grupos, né, irmãos, mocidade, adolescentes, jovens, enfim. Né? Hoje eu fiquei triste, né, na internet, no Facebook, eu vendo fotos de jovens, crentes, sabe, pelas fotos, irmãos, fotos pelas poses na hora da dança, né, funk e garrafas, prateleira cheia de garrafa de uísque, né, e aquele narguile e cigarro. Irmãos, é triste isso, né, ver jovens desse jeito, dessa maneira. Aí chegam na casa de Deus, glória, aleluia. Eu não sei o que passa dentro do coração dessa pessoa, a gente não sabe. Às vezes, os irmãos estão olhando eu aqui em cima do púlpito ministrando a palavra, irmãos, de repente eu posso ser o mais falho da igreja, entendeu? Não é porque a gente tem que se santificar a cada dia, a gente tem que comer a Bíblia, a gente tem que jejuar, não é só por interesse. Eu vou jejuar porque eu quero um emprego melhor, eu vou jejuar porque eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero uma casa, eu quero um carro do ano. Não é, irmãos, né? Não é porque é a minha esposa que falou, mas a Vitória. A gente tem que vamos levantar um jejum para a Vitória, não só a Vitória, toda a família dela, a Mília, o Gomes, que virou o Danilo, né, o Fabinho, que, né, saiu de novo, e tantos outros que estavam aqui com a gente até pouco tempo atrás e não estão mais. Quem sabe amanhã não é eu, não é você que vai estar lá fora, e essas pessoas vão estar aqui dentro precisando e nós vamos estar lá fora precisando da oração dessas pessoas que vão estar aqui dentro. Né, irmãos? A gente vê que Daniel ali, né, ele enfrentou o Império Babilônico, ele enfrentou o Império, né, do rei Nabucodonosor, Belsazar, o Medo Persa, do rei Dário, o rei Sírio. Por quê, irmãos? Porque ele conseguiu e eu e você não pode conseguir. É muito fácil falar a verdade. Né? Desde quando o pastor pediu para estar trazendo a palavra hoje, toda vez que eu lembrava que eu ia ter que estar aqui em cima, irmãos, eu tremia, mas tremia. Hoje eu saí de casa, falando para a Luciana, falei, Senhor, me tira essa tremedeira. A Luciana fala, você é palhaço, você vai tirar de boa, mas trazer uma saudação, um louvor, né? Orar, é uma coisa, irmãos, agora você ministrar a palavra, né? Que é o ápice do culto, que é o momento a qual a gente espera durante o culto, pelo menos eu espero, é complicado. As pernas estão travadas aqui para não falar que está tremendo. Então, é difícil. É difícil a gente ver hoje em dia essas pessoas, a qual nós necessitamos de orar para essas pessoas. A gente precisa, irmãos, ter sabedoria, a gente precisa ter discernimento para distinguir aquilo que é Deus falando e aquilo que não é. Eu mesmo estava com muito medo de subir aqui e de repente falar coisa de mim, apontar, magoar, entendeu? Eu pedi a Deus, Senhor, que não poder te trava minha língua, tira minha voz, qualquer coisa, acaba a força do som. Tinha pedido até, falar a verdade, eu já me alegrei hoje de tarde, quando começou aquela chuva forte com granizo. Meu Deus, não vai ninguém na igreja hoje, já. Vai estar eu, o pastor ali, Genivaldo, meia dúzia, aí é tranquilo, né, irmãos? Mas ainda bem um número maior do que eu esperava. Né? Amém, Deus sabe todas as coisas. Mas eu confesso que eu tinha essa preocupação, falei, Senhor, se for alguém novo lá, vai ver o pregando, não vai querer mais pisar naquela igreja. Tem misericórdia, ajuda. E hoje eu dou graças a Deus também assim, que só tem o nome do burro. Então, eu vou ganhar para causa disso. Então, irmãos, o que eu quero concluir com a igreja, eu não vou ficar aqui rodeando. Tá? Assim como foi com Daniel, qual é o leão que te aflige neste dia, neste momento? Cada um tem um leão, cada um tem o seu leão, cada um. Acredito
acredito que cada um esteja na sua cola, os leões. Entendeu? Mas se eu e vocês estamos aqui nessa noite, é porque Deus também fez o mesmo com a gente que fez com o Daniel. Se Deus está fazendo na noite de hoje, é porque a boca do leão está fechada. O leão está fazendo jejum. Entendeu? Nós não esperamos também para que cheguemos no fundo da cova. Deus pode de repente abrir a boca do leão, né? Tirar o leão do jejum. Então que a gente busque cada vez mais, né? É chegar na festividade dos jovens, na sequência também das irmãs, né? Vamos orar para Deus salvar almas, vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo, né? Libertar os cativos, abrir portas. É um tempo qual vai chegando no final de ano e todo mundo pensa em festa, Natal, Ano Novo, vou encher a cara, vou virar os olhos. Isso aí você ouve muito na rua nessa época. Começa já a ser feito de Natal, o pessoal já vai pensando se vai para a praia, quantas caixas de cerveja vai comprar, quantos quilos de carne, entendeu? E a gente aqui tem que pensar o quê? A nossa festividade de final de ano é o aniversário da nossa cidade, é o aniversário das irmãs. É essa a nossa festividade. Tem mais uma festividade? Tem. Uma confraternização na igreja. Eu creio, né, pastor? O pastor já mandou até matar um boi lá. Então, a gente tem que pensar, a festa nossa é aqui dentro. Não só aqui dentro, parte daqui de dentro, porque é fácil ser crente aqui dentro. É fácil erguer a mão, glória a Deus, aleluia, aqui dentro da igreja. E lá fora? Né? Igual a gente viu esses dias. Será que o seu colega de trabalho, de escola, o seu amigo lá fora sabe que você é crente? Será que lá fora eu e você estamos louvando, estamos adorando a Deus? Eu não vou dizer trajes, tem trajes. Mas será que lá fora nós estamos dando um verdadeiro testemunho de crente? Porque muitas das vezes, para as pessoas lá fora, eu, você, nós somos o Evangelho. Amém. Para muitas pessoas lá fora, o que essas pessoas conhecem da Bíblia, de Deus, é eu e você. É ver o seu comportamento lá fora, a sua vestimenta, as suas atitudes. Eu fiquei alegre outro dia que, de um bom tempo para cá, graças a Deus, fazer uns 2 anos que eu estou morando ali, e aí o pessoal, quem não me chama de irmão, me chama de irmão. E nenhum é crente. Tem ali a minha vizinha da frente, mas a gente não tem convivência, não tem amizade, que eu sei que ela é evangélica também. Mas de restante, irmãos, é só samba, eu moro do lado de baixo, então é samba, é funk, é gritaria, é bebedeira, já foi horror do portão de casa baleado, o outro teve que sair correndo por cima de casa, quebrando telha. Então, me alegra, às vezes, ver essas pessoas chamando, ô irmão, bom dia, bem, ô irmão, ora por mim. Um deles, infelizmente, não deu tempo de eu trazer para Jesus. Ele ia vir no domingo, e na quinta-feira, era o término de campanha. Foi eu e já ia lá buscar o bolo, que pediam desejar aqui. Chegando na rua de casa, cheio de viatura, e eles tiraram lá na frente de casa, com 8 tiros. Com seu filho ali, acho que de 6 anos do lado, vendo tudo. Então, irmãos, quantas almas estão perecendo lá fora? Quantos queriam estar aqui hoje e não podem? Quantos estão presos, estão debilitados numa cama, pensando lá. Eu digo isso porque eu já tive num lugar, numa outra comunidade, eu quero estar contando esse testemunho. Eu já tive num lugar e eu ficava assim, essa hora o pessoal deve estar cantando da harpa, quando deve estar louvando a palavra, eu queria estar lá e não posso. Então, nós somos bem-aventurados de poder estar aqui na noite de hoje. Não só na quinta-feira. De quinta-feira e domingo, a delícia vem na igreja, principalmente domingo. Mas e os cultos de terça? Os cultos de quinta, de escola dominical? Nós não temos que vir somente em cultos, para se dizer assim, festivos, cultos pentecostais. Eu não tinha a única pessoa que sabia mesmo que eu ia estar aqui.
Hoje era Luciano, não falei para ninguém, falei até para a Sônia no domingo, que a Sônia falou que não ia estar aqui hoje. A Pedro Santos não vai perder nada, porque você vai o irmãozinho lá, então não vai perder nada. Até me assustei quando eu vi o Jair aqui hoje. Então, mas se fosse colocado igual ali, a gente colocou a faixa, Marcos Feliciano, Samuel, aí surgiu o nome, Samuel Pereira, sabe? Silas Malafaia, mas já está cheio, tinha que mandar fechar a rua aqui e pôr telão agora, porque já está cheio. E hoje em dia muitas das pessoas vão atrás do homem, entendeu? Não vão atrás da palavra. Muitas pessoas hoje em dia querem ver festa, querem ver, Paulo César falou que vai estar lá, eu vou lá. Quem vai estar louvando lá? A irmã Karina? Começou agora, quando tiver uns 3 CD, eu vou. Infelizmente é assim nos dias de hoje. Então que eu e você, a gente venhamos ter mais compromisso. Eu falo isso pensando de mim, começa daqui. Qual é o meu compromisso com Deus? Estou eu orando? Estou eu jejuando? Estou eu me consagrando? As músicas, as minhas atitudes condizem com aquilo que Deus quer para mim? Mas na Assembleia é tudo muito careta. Não pode usar calça, não pode usar bíblia. Irmãos, o pecado não é na calça, o pecado não é na maquiagem, né, no caso das mulheres, dos homens. O pecado, irmão, é na desobediência. Eu, você, nós somos aqui, nós congregamos na Assembleia de Deus Belém. Essa é a doutrina que foi imposta por homens? Sim. Só que se eu e você estamos aqui na noite de hoje, nós temos que aceitar. Entendeu? Se você vai para o homem, vai para o exército, tem que sujeitar as ordens ali do tenente, coronel, capitão, que seja. Se você vai na empresa, é seu patrão que manda, você não obedece. De semana, a gente acorda a semana inteira cedo, né, dependendo dos lugares, aí alguns trabalham perto, outros mais longe. Às vezes a gente pega, quando eu morava no Mogi das Cruzes, trabalhei sempre no centro de São Paulo. Agora o trem está bom, mas na minha época só de trem até o Brás era 2 horas. Trem lotado. E as pessoas iam fumando maconha, tinha arrastão. Era complicado, sabe? Surfista de trem. Quantas pessoas eu já não vi caindo do trem, pendurado na escada? Eu mesmo pendurava na porta, pendurava na escada. Quantas vezes eu não fiz isso? Muitas vezes. É verdade. Nunca subi no trem, graças a Deus. Mas quantas vezes eu fui pendurado na porta, na escadinha, correndo, segurando no trem, correndo na plataforma que nem um louco, mexendo com os outros. Irmãos, se a gente faz tudo isso para o homem, por que a gente não pode fazer isso uma vez por semana, no domingo, para estar aqui de manhã orando, na escola dominical? Mas é sacrificante. É aí que está. É aí que Deus opera. Deus sagrado em sacrifício. O sagrado é igual naquela época antiga. Sagrado tem que matar um bezerro, um cordeiro. Não é esse sacrifício que Deus quer de mim e de você. Deus quer sacrifício espiritual. Estejamos nos trabalhos da igreja. Eu até estava falando essa semana, faz tanto tempo que eu não venho no círculo de oração nos sábados, que eu vinha sempre, sabe? Mas às vezes o corpo não quer, e você quer, mas o corpo fala, não, eu vou ficar aqui, eu que mando hoje, eu vou ficar aqui, a gente acaba ficando. Entendeu? Eu mesmo, dia de semana, às vezes, eu sempre gostei de curso de doutrina, sempre amei escola dominical, mas confesso que de uns tempos para cá, devido ao cansaço, muitas das vezes o corpo quis ficar na cama. Mas aí eu lembrei que eu havia feito um propósito com Deus. Eu fiz um propósito para todos os cultos até o final do ano. Não vou revelar aquilo que eu pedi, mas foi o propósito e me agradei quando na mesma semana Deus usou a irmã dele para falar que ele estava nesse propósito comigo. Eu pretendo, de repente, alguma maneira de
me incentivar a estar na casa de Deus. Porque a Bíblia fala, né? Se firmares no propósito, seja fiel até o fim. Então eu creio, né, irmãos, que esse propósito tem me trazido, eu dou graças a Deus. Meu pastor falou aqui, o culto de terça foi uma bênção. Infelizmente, muitos hoje não gostam, né? Essa é a verdade, infelizmente. Mas nós estamos aqui, irmãos, e viemos fazer a diferença. Viemos fazer a diferença dentro e fora da igreja. Daniel foi livre da cova dos leões, dos acusadores dele, porque ele perseverava, ele orava 3 vezes ao dia. Pode parecer muito, pode parecer pouco. Na hora que você for almoçar, jantar, comer uma refeição, Senhor, agradeço, Senhor, você grava, amém. Não é difícil, não é vergonhoso. Quantos livramentos Deus me dá, te dá, sem que a gente nem perceba. A gente podia muito mesmo, igual aqui onde eu moro, é rota de avião, podia cair de repente um avião em cima de casa e nunca caiu. É um livramento. Quantos livramentos você não percebe que Deus está te dando? Vamos esperar até quando? Quantos livramentos vamos esperar Deus dar na nossa vida? Quantas chances a gente mais quer? Deus, aleluia. Então, irmãos, não venhamos ser sábios. E para ser sábios, precisamos estar na presença de Deus, buscar a face de Deus. Eu tenho receio, sempre falo para você, Ana, de ter oportunidade, principalmente de pregar, de repente eu falar algo de Deus. Por eu não ser batizado, né, não falar em línguas, não distinguir a voz de Deus. Muitas das vezes eu falo, nossa, algo me diz, alguma coisa me dizia que ia acontecer isso, ia aconteceu, ou ia acontecer aquilo, ou Deus, você não se fala, não é alguma coisa, o Espírito Santo. Então que a gente venha buscar, irmãos, cada vez mais, dentro da igreja, na nossa casa, porque o culto começa no lar. O culto começa no lar, né? É a educação, nós casados, com nossas esposas, nossos filhos, com nossos pais, irmãos. Eu passei, né, a gente passou aí toda a igreja sabe uma prova aí durante uns 3 ou 4 anos, que era difícil, né? Até o irmão Nelson falou uma vez para mim, a gente tem que ter paz na igreja, a gente tem que ter paz no lar, a gente tem que ter paz no trabalho. E eu tinha paz na igreja, eu tinha paz no trabalho, mas eu não tinha paz no lar. Mas hoje eu louvo o Senhor porque eu tenho paz na igreja, eu tenho paz na minha casa. Então eu peço perdão se não era isso que a igreja queria ouvir. Né? Muitas das vezes a gente vem, o Senhor está com fogo, né? Usa uma pregadora para falar comigo. Mas eu fico alegre porque antes de eu começar a ministrar aqui a palavra, não ministrar, de olhar aqui a Bíblia, eu perguntei aqui para os irmãos, né? Se tinha alguém aqui que Deus não tinha falado ainda. Ninguém levantou a mão. Então Deus já falou com toda a igreja.